Deus pôs Adão e Eva no paraíso com a missão de procriar e para que seus filhos e filhas procriassem e seus filhos e suas filhas continuassem a procriação, até encher toda a terra e trazer todos os anjos que estavam presos no quinto céu, como seres humanos, feito do pó da terra, encarnado como almas. Tudo estava na mão de Adão e Eva. Os anjos encarnados como almas dependiam exclusivamente de seus pais. E assim começou a encher a terra de homens e mulheres honrados, obedientes a Deus. Eram seres humanos, belíssimos, viviam muito felizes. Deus proporcionou a eles um paraíso. Era um lugar belíssimo, que é a terra. Eles tinham uma vida maravilhosa, uma vida invejável, como tudo o que é construído pelas mãos de Deus, de nosso Criador, e além de tudo, eles teriam a vida eterna novamente. E toda a felicidade que eles tinham lá no céu, antes de pecar contra Deus, os demônios ou Satanás, ou o diabo, estava em volta do paraíso, que é o planeta Terra. Foi aonde Deus os mandou. Aqueles anjos que foram expulsos do céu e também do quinto céu, eles faziam morada em volta do paraíso, no jardim do Éden. Olhavam aqueles seres humanos e começaram a sentir muita inveja, muita raiva. Eles precisavam de destruir aquele paraíso, porque eles achavam que aqueles anjos encarnados, como almas, nos seres humanos, pertencia somente a eles, porque um dia pertenceu a ele e ele voltaria a pertencer novamente, porque o demônio queria que aqueles anjos pecassem novamente, para que eles conseguissem ter a posse deles. E eles, a única coisa que poderia acabar com toda aquela felicidade era fazer Adão e Eva desobedecer a Deus e comer do fruto da árvore, do bem e do mal, a árvore do conhecimento. Porque só Adão e Eva que tinha a missão de não comer daquele fruto daquela árvore. Porque só Adão e Eva conseguiam falar com Deus diretamente. Os outros não conseguiam ver a Deus e nem falar com Deus. Eles tinham que obedecer a Adão e Eva. Aquele paraíso só dependia da obediência de Adão e Eva. Enquanto Adão e Eva eram obedientes a Deus, aquele paraíso continuava. E se eles não tivessem desobedecido e comido da fruta, do bem e do mal, até hoje estaríamos no paraíso, amém? Os demônios Satanás e Diabo, que viviam em torno da terra, no jardim do Éden, do paraíso, eles só poderiam acabar com toda aquela alegria dos seres humanos, acabando com Adão e Eva, fazendo com que eles desobedecessem ao seu Deus Criador. E o demônio que estava preso, ele tinha uma alta concentração nos demônios da terra. E ele conseguia mandar a influência dele para a terra, como até hoje é assim. Mesmo preso, ele consegue comandar todos os demônios, todos que estão em volta da terra. Só através da destruição de Adão e Eva, eles poderiam chegar aos seres humanos encarnados, os anjos encarnados, destruir Adão e Eva. Assim eles destruiriam todos os seres humanos. Todos aqueles anjos cairiam em pecado novamente. Tudo estava na mão de Adão e Eva, que era perfeito. Aqueles anjos que virou o demônio, Satanás, tramou contra Adão e Eva para convencê-los a comer daquele fruto. Mas mesmo assim, Adão e Eva estavam muito obedientes a Deus. Não comiam do fruto de forma alguma. Eles atentaram muito, mas Adão e Eva estavam irredutíveis. Não cedia de forma alguma. Adão e Eva eram muito fiéis ao seu Deus. Não queria comer daquele fruto. Não sei quantos anos passaram, mas deve ter sido muitos anos. O tempo indeterminado. E Adão e Eva eram os únicos que conversavam com Deus, porque eles vieram direto do céu como anjos, concebido por Deus. Eles
no corpo humano feito do pó da terra. Os outros anjos que encarnados nos humanos, que se tornavam almas, eles não poderiam falar com Deus e nem ter a presença de Deus. Eles não podiam ter, porque eram pecadores contra Deus. E foi esse o castigo que Deus lhes deu. Jamais voltaria no universo e jamais teria a presença do grande Deus. E enquanto existia Adão e Eva, os demônios também não conseguiriam chegar perto desses anjos encarnados como alma. Eles não tinham esse acesso. Os filhos e filhas de Adão e Eva não podiam falar com Deus, por eles serem os anjos que pecaram contra Deus. Satanás, o demônio, o diabo, eram todos anjos. Portanto, todos anjos, tanto o que estão presos no inferno, tanto o que está em volta da terra, tanto quem estão na terra a comando de Deus, e os que estão presos no quinto céu, e os que estão no céu com Deus, no universo, são todos criaturas de Deus. Anjos de Deus, formado por Deus, criado por Deus. E os anjos que viviam no paraíso, que era a procriação de Adão e Eva, eles não poderiam ter contato com Deus e nem com Satanás, o demônio ou o diabo. E o diabo, ele não teria acesso a eles, enquanto Adão e Eva não desobedecessem a Deus. Satanás olhava aqueles seres humanos lindos, maravilhosos, felizes, e teriam a vida eterna. Ele achava que eles não mereciam aquilo, porque eles já tinham pecado contra Deus, como ele também pecou. Só que ele saiu do quinto céu fictício sem ordem. E aqueles anjos encarnados, eles têm ordem para vir se encarnar na terra. O demônio, Satanás, o diabo, como ele já tinha conseguido aqueles anjos para ele lá no céu, ele achava que ia conseguir esses anjos também aqui na terra. Aqui seria bem mais fácil. E convencer esses anjos que são almas, os demônios acham que é muito mais fácil conseguir todos esses anjos encarnados na terra como almas, e ele disputava com Deus o amor para obter novamente esta terça parte dos anjos. Para o demônio seria muito mais fácil esses anjos pecarem novamente aqui na terra, por estar muito mais vulnerável do que lá no céu, no universo. Amém? Mesmo assim, Satanás começou a cultivar uma inveja doentia dos seres humanos. Eles tinham que acabar com aqueles seres humanos. Mesmo nós não sabemos que éramos os anjos, mesmo que nós não tínhamos a consciência e não temos a consciência de ter sido anjos, Satanás nunca iria aceitar que Deus, o Criador, tivesse tirado aqueles anjos de sua posse. Satanás, demônio ou diabo, é muito perseverante e ele se tornou uma serpente. E Satanás transformou em uma serpente, ficou na árvore do fruto proibido, esperando que Adão ou Eva passasse. Ele sabia que só conseguiria governar essa terça parte dos anjos se ele conseguisse acabar com Adão e Eva. Satanás era muito persistente e perseverante, e aí esperou a hora certa. Estava passando perto da árvore do fruto proibido a mulher, Eva, e Satanás, vestido de serpente, chamou Eva, e ela não se assustou, porque eles conversavam com os animais naquela época. E eles até brincavam e rolavam na grama com os leões e com as próprias serpentes.
jacarés e com todos os outros animais ferozes e domésticos. Eles brincavam, conversavam, não tinha briga, não tinha disputa. Adão e Eva eram o dono do paraíso. Deus tinha dado todo o poder para Adão e Eva mandar no paraíso. Adão e Eva eram o pai e a mãe de todos. Eles dois eram o líder da imensidão deste paraíso. E todos os humanos, animais e tudo que vivia em cima da terra e embaixo das águas eram obedientes a Adão e Eva. Mas sempre ressaltando, Adão e Eva sempre ressaltando, lembrando, exigindo de todos que habitavam no planeta Terra a adoração exclusiva era só para Deus, o Criador, o dono do universo, o dono de tudo e de todos. Mas no paraíso, Adão e Eva é um líder. Tinha que obedecê-los, pois ele era um superior no paraíso. Deus tinha dado esse poder a Adão e Eva. Adão e Eva jamais poderia ter desobedecido a Deus. A existência dos anjos aqui na Terra, encarnados como almas, dependia da obediência de Adão e Eva. A serpente disse a Eva: Deus não quer que você coma dessa fruta, porque o dia que vocês comerem desse fruto, vocês abrirão os olhos e terão tanto poder como o próprio Deus. Porque ele só quer que o poder para ele. A serpente mentia para Eva, enganando-a. E Eva começou a dar ouvido para a serpente. Deus não quer que você e Adão abram os olhos, para que vocês não consigam ver o bem e o mal, porque só ele quer mandar no paraíso. Ele sabe que se você e Adão comer do fruto desta árvore, vocês também serão os donos do paraíso. Neste dia, Eva, dando ouvido à serpente, que era um Satanás, colhendo o fruto da árvore do bem e do mal, comeu do fruto e gostou, e ofereceu a Adão, que esse também comeu, sabendo que era da árvore do conhecimento da desobediência a Deus. Comeu sem querer recriminar ou reprovar a Eva, a fêmea. O fruto da árvore do bem e do mal, do conhecimento, não era só isso, era para a prova da obediência de Adão e Eva no paraíso. A obediência que eles tinham que provar a Deus. Obediência essa que eles vieram do céu concebido para ser o pai e a mãe de toda a humanidade, dos seres humanos, para resgatar todo o pecado daqueles anjos, que encarnados tornavam-se almas, sabendo que todos aqueles anjos dependiam deles para serem felizes e livres e ter a vida eterna no paraíso, no planeta Terra. Amém.